Olá, amigos! O programa Tabelinha Esportivo de hoje dá sequência ao assunto futebol profissional de Linhares, seus problemas e perspectivas. Os jogadores do Linhares que se transformaram em heróis completos ao baterem na trave das semifinais do Campeonato Capixaba de Futebol Profissional no início deste ano, batalharam bastante de novo. Eles praticamente atuaram sem receber salários e em tempo, não foram enganados pelo presidente deste clube empresa, Adalto Meneguzzi. Sabiam da precária situação financeira do Linhares em virtude da falta de parceiros. Antes da competição começar, ainda no período eleitoral, não faltaram promessas de apoio. Mas a realidade do Linhares foi de futebol amador. Diversos jogadores conciliaram o futebol profissional com outras atividades e alguns desistiram de participar da competição. E este assunto é tema da nossa tabelinha esportiva de bate-papo aqui. Mas antes, vamos conferir o que a repórter Juliana Dias, também a Amanda, porque elas conversaram aí com o presidente do Linhares, Adalto Meneguzzi, e demais personagens desta novela que poderia muito bem receber o nome de Crise Sem Fim. E agora, como ficam as perspectivas para o campeonato estadual do ano que vem? Vamos conferir. Parece que bons ventos começaram a soprar em direção ao Linhares Futebol Clube, porque até há pouco tempo o clube vinha sofrendo com a falta de dinheiro em caixa, o que chegou a respingar na atuação da equipe na Copa Espírito Santo. Futebol é um esporte muito caro de se fazer. E nessa Copa Espírito Santo realmente nós não fomos bem na competição, devido também ao fator de patrocínios, Tivemos um apoio aí das empresas sobre ISS, a Lei Arildo Borges, e melhorou um pouco. Agora nós jogamos contra equipes que investiram muito alto, como o Real Noroeste, a Desportiva e o Vila Velhense. Então realmente fica difícil para a gente. Mas usamos também a garotada nova da base para dar uma experiência, fazer aí uma reciclagem, enfim. Mas foi válido agora preparar a equipe para o Capixabão do ano que vem. Mesmo com os problemas enfrentados na última competição, Meneguzzi informou que a participação do Linhares foi válida. Foi uma experiência, a Copa Espírito Santo é um laboratório para preparar para o Capixabão do ano seguinte que vem, apesar dos problemas financeiros, que é difícil, é caro fazer o futebol, mas estamos aí se preparando agora para o próximo Capixabão e o clube não vai parar. Segundo Meneguzzi, a situação financeira do clube tende a melhorar daqui para frente. No entanto, parte dos salários que estavam atrasados há meses já começou a ser paga aos jogadores. Estamos acertando os salários atrasados do Capixabão, já acertamos alguma parte, mas agora até o final do ano vamos acertar tudo, eles sabem disso, agora o apoio está vindo, enfim, esse não é um problema. E falando em próximo campeonato, Meneguzzi já está começando a organizar, treinar, apresentar a equipe para o Capixabão, que acontece no início do ano que vem. Pensando, já planejando em se apresentar a equipe no início de outubro, já avisando o Capixabão. Queremos manter a mesma base que fizemos esse ano, já os jogadores novos mais experientes, trazer alguns reforços. E enquanto a equipe não é apresentada oficialmente e reforços contratados, a torcida do Locoruja vive a expectativa de um melhor desempenho do time e de um novo título, já que o clube vai completar 10 anos de existência em 2014. Um verdadeiro martírio. É isso que o Linhares está vivendo quando o assunto é resultado e vida financeira. Com os últimos resultados obtidos na Copa Espírito Santo, o clube tenta agora achar explicações para o insucesso. O clima e a falta de motivação em diversas áreas, o trabalho foi prejudicado. É o que pensa Humphrey Messias, preparador físico e auxiliar técnico do time. Verba. O financeiro realmente pesa para qualquer equipe, não só para a equipe do Linhares. Mas é um problema hoje do futebol brasileiro, E isso realmente contribuiu, foi um fator, eu diria, determinante
para que a equipe não fosse bem. Segundo Humphrey, é difícil não atribuir as condições financeiras ao rendimento do grupo. A dificuldade afeta, sim, o trabalho como um todo e afetou, inclusive, a meta de ir à Copa do Brasil, o que sem dinheiro ficaria bem difícil. O financeiro, né, ele pesou no momento em que nós precisávamos de jogadores para que eles fossem para os treinamentos. E nessa competição, nós tivemos, por falta de verba, alguns desses jogadores, alguns desses atletas, eles tinham atividades paralelas, né? E às vezes treinavam um dia, faltavam outro, às vezes não treinava a semana. Mas será que o time deixou a desejar no planejamento? Resposta que o preparador físico deu como forma de alerta. Quando a gente fala em planejamento, para uma competição, a gente já tem que observar o efeito cascata, ou seja, o que vem lá de cima, é federação. Então a federação estadual, aí presidente, comissão técnica. Para se ter uma ideia, já se discute hoje para o campeonato de 2014, Capixabão 2014, a equipe do Aracruz já fala em não disputar a competição. E foi a equipe campeã do ano passado, vice-campeã esse ano, e a equipe do Jaguaré, que praticamente já tem como ausente na competição de 2014. E diante de tudo isso, o que o time tem que fazer neste momento, quando já tem que pensar na próxima competição, que é a mais importante do estado? Na ponta da língua, a resposta dada mostra que muita coisa precisa mudar na gestão do futebol. Futebol capixaba, por Linhares, então, Linhares, ele tem dificuldades financeiras, mas tem um fator positivo. Nós temos recursos humanos bem amplos, né? Então, o Linhares hoje não falta jogador para disputar a competição. O Linhares hoje talvez seja o único time, a única equipe do Campeonato Capixaba que, se a competição começar hoje, o Linhares tem uma base formada. Mesa Redonda. Pois é, vocês viram as matérias aí, ouviram aí da Amanda com o técnico adjunto Humphrey Messias, também com o presidente desta empresa, que é o Linhares Futebol Clube, Adalto Meneguzzi. Pois é, Zé Roberto, então a gente começa a falar sobre o que foi, né, a última Copa Espírito Santo e também as perspectivas do Linhares para 2014. Que não me parecem muito boas. Vamos começar, então, a discutir isso daí. Vamos entrar nessa seara aí. Primeiro, esse balanço do Linhares na Copa Espírito Santo. Em vários jogos, 1 ponto apenas. E é o que Adalto e o próprio Humphrey Messias falaram. Se não houver recursos, se não houver planejamento, fica difícil. Eu acho que o clube tem que ter recursos para participar de uma competição. Já agora pensar no Campeonato Capixaba, que vai começar em janeiro, trabalhar essa base, mas com recursos, porque sem dinheiro fica difícil. E o Humphrey foi muito feliz quando ele disse com relação à Federação Capixaba. Nós já vimos casos onde federações ajudaram clubes a contratar jogadores. Goiás foi assim, e a Federação Capixaba... Pernambuco, né? Pernambuco também. Ela tenta criar, né, com parcerias, algum atrativo, tornar o campeonato viável, mas infelizmente as medidas que têm sido tomadas não têm dado certo. Eu acho que essa parceria com o governo do estado, com relação àquela nota fiscal, é importante. Poderia Você citou voltar, bem, né, com relação a Pernambuco, estádios cheios, basta ver o Santa Cruz, mesmo na Série C, D, o público está indo lá. Agora, o Linhares, para participar, como aconteceu agora, eu acho que é válido apenas na questão da experiência do pessoal da base. Agora, no Campeonato Capixaba não é Copa Espírito Santo, tem rebaixamento. Então temos que planejar, temos que ter recursos, fazer um bom time. A comissão técnica é boa, agora precisa de apoio de empresas, do próprio presidente, para que o jogador possa ir a campo sem a preocupação de estar devendo ou estar precisando pagar alguma coisa e não tem o dinheiro. Quem trabalha quer salário. Tá legal. Mas, gente, por que o Linhares vive hoje esse problema financeiro? Tudo teve um começo, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais ou menos como começaram esses problemas
e depois voltar para como foi o time dentro de campo, quer dizer, as consequências para o time dentro de campo. Daqui a pouquinho, aqui no Tabelinha Esportiva. Muito bem, nós começamos a avaliar aí o Linhares na última Copa Espírito Santo e até nos adiantamos um pouquinho falando sobre o que deve ser feito para a situação melhorar. Talvez não só do Linhares, como de todos os outros representantes do Campeonato Capixaba. Zé Roberto, tudo isso teve um começo, né? Esses problemas financeiros que o Linhares vive hoje, a gente fala muito em credibilidade, vem de lá de trás, parece que os empresários pararam um pouco de acreditar no profissionalismo aqui em Linhares, como tem ocorrido em todo o Brasil. São desconfiados, né? Você tem a sua marca, tem a sua logo da sua empresa. Eu, se tivesse minha empresa, eu só gostaria de colocar a logomarca da minha empresa num projeto de sucesso. Empresário nenhum quer colocar a marca dele num projeto onde existe desconfiança. Então, o Linhares hoje, a credibilidade é fundamental. Para que ele possa captar recursos. E eu vou citar aqui um exemplo, Altemar Félix, da Desportiva Ferroviária. Isso. Ela estava lá, né, praticamente parada de tudo, e com planejamento, com organização, com credibilidade, a diretoria colocou o time, né, campeão capixaba deste ano, está bem aí no cenário, participou do Brasileiro, inclusive da Série da Copa do Brasil, aliás, melhor dizendo. Então, eu acho que tudo passa pelo canal confiabilidade. O empresário precisa ter, por parte do Linhares, do Adalto, respaldo para que ele possa investir. Investir no escuro é difícil. E, como você disse, aprender com os erros do passado. Nós estamos aí vivendo um presente, o Linhares é uma realidade, né, campeão em 2007, mas de lá para cá, infelizmente, e com certeza o passado do antigo Linhares tem reflexo no Linhares atual. Não só com o empresário, como também com a própria torcida. É um grande desafio para o Adalto Meneguzzi resgatar, né, gente? Resgatar, né, Zé Roberto, essa credibilidade perdida, com mais organização, até mesmo com mais planejamento, e entrar já com a certeza de que vai ter esses recursos, porque se é uma empresa, ó, tem um projeto. O empresariado, a iniciativa privada não entram nesse projeto, não acreditam. Então vai entrar por quê? Numa competição, né, sem essas condições, essa questão de falar que está dando espaço para as categorias de base, claro que você tem que dar espaço para as categorias de base, para os jogadores, mas tem que ter uma estrutura para esses garotos serem projetados. Não adianta eles serem colocados só porque a situação está ruim. Sem tu vai tu mesmo. Né? Eu acho que tem que se repensar essa questão de como utilizar esses garotos para não ficar a responsabilidade nas costas desses garotos, né? É um risco, porque você pode estar queimando etapas e queimando um talento, né? Você pode estar perdendo ali um talento, sendo lançado num time sem as devidas, né, sem estar preparado para isso. Inclusive, agora vamos entrar, Zé Roberto, nas 4 linhas. O que a gente viu nessa última Copa Espírito Santo é alguns desses garotos indo treinar e não terem companhia para treinar. Eu vi muito o Nairo, né? O Igor, que estava aqui, neste momento está no exterior com um desafio aí para a carreira junto com o William. E o negócio estava semi-amador no Linhares. O próprio Humphrey Messias falou na entrevista, teve treino que teve 5 jogadores. Aí, quer dizer, nem time de futsal você consegue treinar com esse número. Então fica difícil. Você ou faz futebol profissional ou não faz. Ou faz amador, mas com jogador, sem jogador. Um pouquinho pior do que o amador, porque no amador se sabe, o jogador tem aquele compromisso de estar lá no domingo para jogar. Tem competições aqui na região que os jogadores recebem um cachê para isso, já está tudo certinho, eles aparecem. No caso do Linhares, meu amigo telespectador, Zé Roberto, no caso do Linhares, às vezes, às vésperas do jogo, não se sabia com quem se podia contar. Né? É muito complicado. Eu não queria estar na pele do Wilson dos Anjos, nem do Humphrey. E o Adalto correndo atrás de jogadores, eles não sabendo com quem contar. Jogadores também não iam treinar. E o próprio Adalto teve que ceder, né? E os jogadores tinham atividades paralelas.
Quer dizer, trabalhando uma outra atividade, jogando futebol, você acha que dá certo? Não, não dá certo. Aí, se você trabalha num clube e joga por aquele clube e não recebe o salário, tem que procurar realmente outra atividade. E você conciliar futebol profissional de alto rendimento com atividade diária no trabalho, 8, às vezes mais horas de pé ou de qualquer forma, né, trabalhando, com o treinamento fica difícil. Aí não dá. Ou você se dedica só ao futebol profissional, ou você se dedica só à empresa que você trabalha. Vamos marcar esses blocos aí no seu cronômetro aí, Zé Roberto? Temos ainda algum espaço. Temos ainda algum espaço para falar? Temos. Então tá certo, gente. E o bate-papo tá bom, tá gostoso. Rapaz, olha a minha fichinha aqui, ó. Tá pior do que um amigo meu aí que apresenta programa em rede nacional e famosão. Tem algumas anotações que eu fiz aqui. Nós acompanhamos aí as matérias com o presidente Adalto Meneguzzi, também com o Humphrey Messias, né? E o Humphrey falou dessa questão de atividades paralelas de jogadores. Não se pode agora aqui querer crucificar o Adalto, ele era obrigado a ceder para que os jogadores, desculpem, tivessem atividades paralelas, porque ele não conseguiu parcerias. Surgiu na última hora aí essa lei Arildo Borges. Ele também não estava preparado para colocar em prática as formalidades cabíveis para receber logo no início. E só para explicar, Zé Roberto, R$100 mil, viu gente? R$100 mil por competição dentro dessa lei de apoio ao futebol profissional. Na primeira o Linhares perdeu, ficou agora para o próximo Campeonato Capixaba e o Adalto tem que colocar em dia o salário desses jogadores. E é bom lembrar, Zé Roberto, que o Humphrey e o Wildson fizeram um contrato de risco aí, né? Ajudaram, né? No que puderam, No que puderam. Aliás, então, de parabéns, aliás, né? Uma dupla de profissionais bastante capacitados, né? Mostraram isso no campeonato em que foram vice-campeões e mesmo com essa dificuldade toda, estiveram prontos para ajudar o Linhares. Agora, se não tiver jogador... Gente, deixa eu explicar aqui essa questão do contrato de risco. O Linhares não tinha estrutura para participar da Copa Espírito Santo porque devia a alguns jogadores salários ainda da Copa Espírito Santo anterior, 2012, e também praticamente de todo o Campeonato Capixaba. E isso os jogadores sabiam. Não é segredo para ninguém, nem o Adalto Meneguzzi com os problemas fez segredo disso. Então o Humphrey Messias e o Wildson dos Anjos fizeram a seguinte proposta. Eles disputariam a Copa Espírito Santo com essa mesma base do último Campeonato Capixaba, que com todos os problemas foi uma base boa, os jogadores fizeram um milagre, chegaram em 5º lugar, quase que se classificaram para a fase semifinal da competição. E se eles conquistassem a Copa Espírito Santo, haveria um prêmio por parte da federação, essas coisas, eles dividiriam esse prêmio e também algumas rendas de jogos. Só que o que eles não contavam, Zé Roberto, é que a base que disputou o Campeonato Capixaba praticamente fosse desfeita, porque os jogadores foram para outras atividades paralelas. Aí ficou complicado, meu amigo, eles não conseguiram ter regularidade na competição. Tem um time competitivo, né, Zé? Sem dúvida alguma. Se você se mantivesse a base do Capixabão, o trabalho na Copa Espírito Santo, talvez o resultado fosse outro. Mas, como você disse, eles acreditaram no projeto, mas infelizmente não tiveram o material humano, o jogador, para poder trabalhar. Né? E 2 antes porque eles selecionariam os principais jogadores agora, veriam as posições carentes. Né? E fariam uma contratação com muito mais propriedade. Né? E uma vantagem, os dois são formados em educação física, sabem disso, que se você tem um atleta bem preparado fisicamente, né, ele já tem a técnica, quer dizer, então a probabilidade dele se dar bem nas primeiras rodadas, começando antes, é muito maior do que aquele que às vezes tem a técnica, mas não está em boas condições. Como é que está nosso tempo aí, Zé Roberto? Nós somos ainda mais uns 2 minutinhos. Uns 2 minutinhos aqui para o próximo bloco. Próximo bloco. E nós não tivemos aí o William a maior parte do tempo, né? Depois, quando ele chegou, logo surgiu uma oportunidade para ele sair junto com o Igor. Nós perdemos o Wagner na maior parte do campeonato. O Alan chegou depois, né? Ficou complicado para se formar uma equipe para disputar, né? E você vê, você citou 4 nomes, né? Praticamente uma espinha dorsal, né? Uma zaga, Alan, que fez um bom campeonato capixaba. O Igor, no meio de campo, também muito bem. O William, altos e baixos, mas pela experiência é importante. Cresceu bastante no final do último campeonato capixaba. E o Wagner, né? Quer dizer, olha só, de 11 você citou 4. É verdade. Praticamente meio time, aí fica difícil. Tá legal. Gente,
Nós discutimos aqui os problemas do Linhares na última Copa Espírito Santo, por que ele foi tão mal nesta competição e também a partir do que falaram o presidente do Clube Adalto Meneguzzi e o técnico adjunto Humphrey Messias. Daqui a pouco as perspectivas do Linhares no Campeonato Capixaba de Futebol, temporada 2014. Segura aí! Muito bem, voltamos aqui para falar de problemas, meu Deus do céu. O pessoal vê a gente falando aqui, vai querer desistir de ver o Linhares no Campeonato Capixaba, mas não. Estão surgindo novas ideias aí. Essa lei Arildo Borges, essa lei de apoio ao futebol profissional, agora o Linhares sabendo aproveitá-la, já entra com 100 mil, porque as empresas podem deduzir do ISSS, não pode passar também destes 100 mil. Mas essas equipes do Campeonato Capixaba, Zé Roberto, estão muito atreladas à prefeitura, às gestões públicas. A gente já está ouvindo falar em Aracruz, conforme disse o Humphrey aí, pode não disputar o Capixabão, é o atual campeão, gente. E o Jaguaré, que sempre teve uma boa estrutura aqui no nosso município vizinho, que problemão, hein, Zé? Problemão, é uma pena, né, que o campeão do ano retrasado e vice-campeão do ano passado e vice desse ano não venha participar do próximo campeonato. E o Jaguaré, pela estrutura que tem, né, pelo estádio, um gramado maravilhoso, ficar de fora. É uma pena. Agora, é o que você disse, quando você depende só de você, tem recurso, é uma coisa. Quando você está atrelado a depender de outras situações, aí fica difícil. É o caso do Aracruz, é o caso também do Jaguaré. Então, quer dizer, se o poder público lá não colabora, o time fica de fora do campeonato. Aliás, é uma história que é antiga no futebol capixaba. Você vê, monta um time de aluguel, acabou o campeonato. Faz uma boa equipe, Faz uma boa equipe e depois... Quase que o Aracruz ficou de fora da Série D do Campeonato Brasileiro. E você vê, o campeonato acabou num domingo, num sábado, praticamente meio time foi embora. E no outro sábado já tinha jogo pela Série D. Fica difícil. É a questão do planejamento. Planejamento e recursos. Você tem que ter recursos próprios. Aí que eu digo, o clube precisa ter renda própria, associados, ou aluguel de espaço para publicidade, mas tem que ter parte do que vai gastar, do que... Mas ele tem que oferecer, Roberto, alguma coisa para esse associado, né? Para ele ter associado. Foi o que talvez tivesse pensado o antigo Linhares Esporte Clube, só que o projeto acabou sendo mal gerido, não foi colocado em prática. Tem um espaço para esse associado usufruir, e aí, com as mensalidades deles associadas, o clube seria sustentável. Tá bem, agora veja bem, se você tem um time que dê ao torcedor o prazer, o orgulho de assistir e tal, e oferecer desconto nos ingressos, você atrai também. Tá? Com certeza. Não é? Eu acho que o que está faltando é um pouco de ideias da federação e também dos dirigentes. Os dirigentes não podem reclamar só da federação, não, porque esse pessoal da federação que está aí no poder há muito tempo é por causa dos dirigentes. São eles que elegem junto com presidentes de ligas amadoras aí, que é uma história que vai dar ainda muito pano para manga para a gente discutir aqui. Zé Roberto, resumindo, eu acho que o futebol capixaba, Altemar Félix, para ele voltar a ser o que era nos anos 70, né, aquela década de... O próprio Linhares, você sabe disso, é preciso que haja um conjunto de ações, e aí eu acho que o governo do estado, o governo municipal e dirigentes têm que parar, né, de repente abrir uma mesa de negociações, ou talvez um seminário, para que isso possa reverter. Estádios bons, hoje mesmo eu estava vendo na internet, que inveja, os estádios do estado da Paraíba. Estádios, até certo ponto, né, médios, né, pequenos, médios, mas com conforto. Você conhece, dignidade, né? Você conhece, você esteve lá e sabe disso. E aqui é um estado, né, numa região sudeste, importante, né, financeiramente. A Vitória é uma das maiores qualidades de vida do Brasil. Né? E não temos um estádio, né? Agora talvez com o Kleber Andrade, né? Tomara. Mas no interior a gente não tem ainda, a não ser poucos aí, mas não temos aquela praça que você possa levar sua família, com segurança, com conforto, né? Sanitários. Quer dizer, nós estamos pecando. Então, o torcedor, na minha opinião, é o menos culpado disso tudo. Tá certo, gente.
Daqui a pouco, o que mais vem por aí nos próximos programas, nas próximas tabelinhas que nós vamos fazer com você. Obrigado, Zé Roberto. Eu que agradeço ao Temar Félix e a você, amigo. Até a próxima. Daqui a pouquinho de volta. Bem, gente, agora, antes de encerrarmos o Tabelinha Esportiva de hoje, algumas notinhas aqui importantes, né? Organização da Copa Interativa de Vôlei garante realização da competição, mas vê risco de parceria com a Prefeitura, revê o risco dessa parceria não ser efetivada. O organizador da competição, Vanderlei Silva, o Formigão, até a semana passada, buscava mais recursos para bancar a arbitragem da competição, prevista para ser realizada a partir deste sábado, dia 27. Vanderlei Silva disse que o que recebe das inscrições cobre apenas uma parte do orçamento com a arbitragem e existem outras despesas enormes com a estrutura. Afinal, acrescenta Vanderlei, tem equipes de Brasília e cerca de 9 do Rio de Janeiro, além de 16 aqui do Espírito Santo. Ele disse também que quer repetir o sucesso da competição anterior, que conquistou credibilidade e ajudou a incrementar a imagem do município. Formigão observava que precisava de um retorno da Prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes, a quem entregou o projeto da competição desde o mês de junho deste ano. Bem, Formigão me falou tudo isso no programa Cultura nos Esportes, que apresenta na Rádio Cultura AM. Tomara que o problema tenha sido resolvido, mas ele garantiu que, independentemente de qualquer parceria com o poder público, a Copa Interativa de Vôlei 2013 seria realizada em 3 ginásios, né? O do Laguna, o do bairro Shell e também o do bairro da Conceição. E agora, o drama das escolinhas de futebol aqui em Linhares. Gente, tem chamado a atenção do esporte amador de Linhares um conflito envolvendo representantes de escolinhas de futebol e a Secretaria Municipal de Esportes. Os representantes de escolinhas querem apoio logístico da Secretaria de Esportes para se regularizarem junto ao Conselho Regional de Educação Física, o CREF, já que só há um desses professores graduados num total de 12 que atuam no setor. E mais, voltarem com a remuneração, eles serem remunerados, não como salário principal, mas como apoio ao trabalho que realizam no futebol e que ajuda socialmente até mesmo crianças e adolescentes em estado de risco diante de problemas como marginalidade, drogas aqui em Linhares. Até o fechamento dessa edição, eles esperavam uma prometida reunião com a participação do CREF para discutir alternativas para resolver o problema. Torcemos para uma solução para que este trabalho continue, mantendo a harmonia entre professores práticos e professores graduados em educação física, ambos merecem respeito. É isso aí, gente. O bate-papo foi bom aqui com a participação do Zé Roberto Bittencourt. Estamos torcendo para o Linhares, no futebol profissional, conseguir, no mínimo, se planejar e captar recursos para participar e bem do próximo Capixabão. Porque jogadores de potencial não faltam aqui na nossa cidade. O Tabelinha Esportivo de hoje fica por aqui. Tô saindo, vem aí mais uma tabelinha super legal com os nossos comentaristas, os nossos cronistas e, é claro, você. Tchau, tchau.